você está no seu quarto, se preparando para dormir, quando ouve os primeiros acordes de um instrumento musical. Então você vai até a janela e na calçada, alguns músicos estão dedicando canções que falam de amor, que versam sobre afetividade para você. Antigamente, as serenatas eram meios muito utilizados por homens serafinenses que queriam conquistar a sua pessoa amada. E quem conta mais detalhes e como funcionava isso no vídeo de hoje é o Flávio Sokol. Bom, serenata era uma palavra que vinha, uma palavra italiana, que era derivada da palavra serenos, que significa serenos. Música à noite, de madrugada, céu estrelado, exatamente para os apaixonantes das serenatas. Para quem se fazia serenata? Tinha para as pessoas que você pretendia namorar ou futuras esposas. E a serenata era a melhor e a mais maneira assim, de fazer declaração de amor. Porque não existia coisa maravilhosa, era você, abaixo da janela de onde a menina morava, ou amiga, ou colega, ou alguém que a gente fazia serenata, colocar uma música especial que ela gostava. E a serenata, antigamente, eram feitos por universitários. Iam com os seus instrumentos, né? Geralmente violão, gaita, violino, e cantavam, etc, etc. A serenata, geralmente, sempre foi feito por grupo de pessoas, ou individuais, que a gente tem história de pessoas que cantavam e tocavam e aproveitavam fazer a sua serenata. A serenata é uma coisa especial, maravilhosa. Tem um momento de você desejar para aquela menina que está querendo abrir a janela alguma coisa de amor, de apaixonante, para transmitir a ela romantismo. Que se uma serenata era bem feita, eu tinha certeza, as pessoas que você fazia serenata, eles gostavam, eles pediam para retornar numa outra ocasião. E a gente continuava fazendo essas histórias. Tem aqui em Serafina diversos grupos que fizeram serenata. Eu lembro o tempo de Piá, do João Aroque, que tocava violino, o Laurindo Marocco, que tocava violino também, o Isídio, que tocava gaita, o Gasperim, o Isseu, também tocava gaita. Esse pessoal vinha, tocavam, e eu era piá, acompanhava e assistia. Depois, então, foi surgindo outros grupos, porque a serenata teve uma certa ocasião que, não sei por qual é o motivo, foi proibida. Eu não sei se foi determinação municipal ou quê, mas proibiram de fazer serenata. Então, a gente meio que se acomodou. Mas, uma ocasião, o Betão foi fazer serenata por uma autoridade. Mais tarde eu vou contar a história do Betão, do doutor Roberto Arroque. Muito bem. Era importante a serenata porque a gente sempre escolhia levar ou o aparelho de som com o pequeno alto-falante, ou a gente escolhia o segundo andar através de outra maneira de levar o alto-falante. Você colocava embaixo da janela. Hoje, infelizmente, não tem mais maneira de sentar. Por quê? Porque hoje é tudo cercado, mas antigamente tu tinhas o espaço suficiente para ir ao redor da casa e escolher aonde a menina dormia. Muito bem, a gente se acomoda, escolhia sempre uma noite estrelada, especial de primeira, porque a lua transmitia também, nos inspirava, às vezes, para fazer uma declaração de amor, ou cantar, ou alguma coisa. Eu nunca toquei, mas cantei muitas músicas. Mas antigamente, então, vamos voltar lá, o João Aroque e Saturno faziam as serenatas especiais, era uma coisa maravilhosa. Depois, então, surgiu o meu irmão Pedrinho, que ele tinha uma Kombi, então ele ia para um lado, para o outro, pessoas contratavam ele para tocar a música, ele tinha uma dupla, tocava violão,
e faziam serenata em tudo que era lugar, Cidade Serafina, nessa região. Até Evangelista, que tinha umas meninas que moravam por lá, Montauri também tinha, e ele ia exatamente, fazia a sua serenata, de início cantava, depois ele adaptava um aparelho na Kombi, na própria Kombi, toca-fita, não sei se você lembra, se fazia serenata com toca-fita, depois veio o aparelho de CD. Aí a gente colocava 20, 30 metros de fio para a caixa de som, bem rente à janela. E o importante da serenata era quando a gente ficava satisfeito, quando a menina ouvia e ela, em sinal de agradecimento, ela ligava, acendia a luz. Então aí então a gente ficava faceira, bom, ela acordou, que coisa maravilhosa. E aí então às vezes ela abria a janela, mas às vezes ela não abria. Por quê? Porque o pai às vezes não gostava disso. Ou de certo, iam pessoas bagunceiras, ia ela fazer, então não gostava. Mas ela abria a janela. E nós às vezes oferecia alguma coisa. Era normal, em datas especiais, namoros, namorado, ela abria a janela, quando a janela era perto, pouca altura. Mas depois a gente oferecia um botão de roda, era uma coisa maravilhosa. A gente olhava para a lua e ela olhava para a lua, olhava para nós. E a pessoa então ficava emocionada, com esperança, vai dar namoro, ela gostou, não gostou. E continuou a história. O Pedrinho também fez uma serenata. A serenata também não se fazia só com música, se ouvia, cantavam. Tinha a serenata que se fazia através de... O Pedrinho, meu irmão, ele criou uma rádio clandestina. E aqui em Serafina, o que aconteceu? Aqui em Serafina, ele sintonizavam a rádio, que é o local de trabalho, ali onde é que é as créditos, e colocou, e eles avisavam as meninas, ó, tal hora vai ter música para ti. E elas sintonizavam uma rádio clandestina. Depois, por sérios motivos, não sei o que, começou a dar interferência de televisão e rádio à noite, o delegado cassou o mandato do Pedrinho. Mas o Pedrinho sempre foi de fazer serenata. Eu aprendi a fazer serenata com o Pedrinho, mas depois do seu Pedrinho, que ele fazia, ele ia até Passo Fundo para o teu governo. Ele ia contratar. E ele, com o tempo, ele criou um conjunto, uma parte, e depois ele parou de serenata. E aí que surgiu, então, o grupo do Betão. Betão, no início, fazia serenata com os guris do Montanari, e ele iam por tudo que era lugar. Depois o Betão tocava gaita, depois, mais tarde, ele veio tocar violão. Os guris do Montanari era desde do Zé, do Tonho. O Tonho era apaixonado por isso. Depois surgiu exatamente a situação do Betão. Depois, então, nós pulamos, começamos a aprender, eu aprendi do Pedrinho e do Betão, começamos a aprender a fazer serenata nós, os irmãos, meus irmãos, o Roberto, a turma. Já naquele tempo a gente ia com aparelhos de som, a pilha, marca Teleotto, pegava um vinil, etc, etc. E muitas vezes as músicas eram italianas clássicas, músicas românticas, Dio como te amo, etc, etc. A música, uma das músicas principais, mas tocava tudo que era, dependendo do momento, a gente tinha exata música para isso, se era aniversário. Uma outra coisa que no meus irmãos nós fazíamos também era serenata no Dia das Mães. Isso era muito importante. Nós íamos na minha mãe, na sogra do fulano, do Betão, nós ia girar. Depois com os irmãos nós fazíamos uma janta especial, 3, 4, 5 horas da madrugada. Era muito importante. Nós fazíamos para tudo que era pessoas. Antigamente, eu não sei por que carga d'água, alguém proibiu a serenata. E o Betão, muito esperto e inteligente, ele era sempre uma pessoa genial para isso, foi fazer serenata para o delegado Hugo, que ele estava de cima do Sicredi hoje. E ele foi lá fazer serenata, ele cantou com a turma, tinha a turma de cantou, maravilhoso. O delegado disse, mas escuta, por que proibiram serenata? E daquele momento em diante começaram a liberar a serenata.
E depois surgiu aquelas histórias de São, como dava isso, como dava aquilo. Um fato muito importante, em serenata, teve grupos que chegavam a cantar no cemitério. E teve outros grupos também que eu lembro, faziam uma serenata, como o pai era brabo, geralmente tinha as pessoas que tu sabia. O Pedrinho, meu irmão, adaptou umas caixas de som e botou no segundo andar. Tudo certo, serenata maravilhosa. Aí em seguida a menina abre a janela, bate na caixa de som e derruba. Então tu imagina a bagunça que formou. Numa outra ocasião, lá em Montauri, tinha as pessoas fazendo serenata, cantando com música adaptada na Kombi. Quando a menina acendeu a luz, todo mundo ficou assim olhando. Mas é a menina vindo. E não, apareceu o pai da menina com uma espingarda. Tu imagina aquela cerca viva, como é que a pessoa pulou. Você acompanhou aqui pelo Gauchinho.com mais uma edição do projeto Memórias Vivas. Projeto com apoio da Prefeitura Municipal de Serafina Correia, Jornal O Estafeta Informe Regional e Gauchinho.com. Amanhã tem mais.